juiz eleitoral da comarca de Sidrolândia, Dr. Cláudio Pareja, recebeu a reportagem do jornal eletrônico Região News na manhã desta terça-feira em seu gabinete para uma entrevista sobre as eleições municipais. Por acaso chegar uma família, todos com a mesma camiseta, num local de votação, provavelmente essas pessoas serão presas, serão conduzidas por conta de crime eleitoral. O magistrado, que também responde pela vara criminal, deu detalhes das mudanças do processo de votação em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Bom, nós já estamos aí a pleno vapor, né, na preparação das eleições. No dia 16 de setembro, agora, houve a publicação do edital de convocação dos mesários, e é importante ressaltar que os mesários, este ano, diferentemente dos anos anteriores, serão contactados via WhatsApp, preferencialmente. Então, as pessoas têm os telefones registrados, né, no nosso cadastro eleitoral, e a gente tentará fazer a intimação inicialmente por esse meio, até mesmo por conta da pandemia, para evitar, assim, de forma mais ampla possível, o contato entre as pessoas. Aqueles que não forem encontrados ou não responderem às intimações por WhatsApp, aí sim, eventualmente, poderá haver a intimação tradicional, de forma pessoal, enfim, mas a gente está evitando esse tipo de contato. Então, com isso, a gente está com a preparação interna sendo feita pelos servidores e contando, obviamente, com a participação dos mesários, que, como eu disse, estão sendo intimados, alguns já foram, outros ainda serão procurados pela Justiça Eleitoral. Doutor, como é que está sendo a receptividade desse chamamento por parte da Justiça Eleitoral com relação a esses voluntários e quantos voluntários, em médias, estarão envolvidos neste processo eleitoral? Então, a Justiça Eleitoral está preparando, né, todo um protocolo para garantir a segurança dos mesários. Nós temos mais de 500 pessoas que são envolvidas aqui no processo eleitoral de Sidrolândia, e o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele contratou instituições de envergadura, tal como o Instituto Fiocruz, o Hospital Albert Einstein, e eles fizeram todo um protocolo para garantir a segurança dos mesários. Então, a gente reforça aí que não há risco, enfim, as pessoas elas estão saindo, estão indo ao mercado e estão sendo, de certa forma, expostas a isso, mas isso não significa que há um aumento muito grande na chance de contágio. Então, para os mesários, o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, nós estaremos fornecendo todos os equipamentos de segurança, então as pessoas terão as máscaras de proteção, aquelas face shields, que são as proteções plásticas, será disponibilizado nos locais de votação álcool gel para limpeza das mãos, tanto dos mesários quanto dos eleitores. Também será disponibilizado álcool 70 líquido para limpeza das bancadas, da urna eletrônica. A gente manterá o distanciamento entre os eleitores para fins de entrada e aguardar na fila, né, para o momento de votação, tudo para evitar não só o contágio entre os eleitores, mas principalmente as pessoas que estarão trabalhando no processo eleitoral, que são os mesários e que são os colaboradores aí mais importantes, fundamentais para que o processo eleitoral chegue ao seu final. Doutor, o senhor citou aí como exemplo a urna eletrônica, ou seja, a urna eletrônica será usada nesse processo para quem ainda tem dúvida como que vai se proceder o processo eleitoral. Algumas pessoas, inclusive, têm dúvida se vai votar a cédula, enfim. A urna vai ser um instrumento utilizado para a contabilização dos votos. Sim, a urna eletrônica segue sendo utilizada, então, assim, para fins de organização geral, ou seja, segue urna com a diferença de que não haverá o voto por biometria, exatamente por conta da necessidade de colocação de dedo no dispositivo de leitura da digital, enfim, isso aumentaria muito o contato, né? Então, está sendo feito tudo para evitar a maior forma possível de contato entre os eleitores e os mesários. Então, as pessoas votam nos mesmos lugares, não houve alteração das sessões eleitorais, houve, na verdade, a ampliação de apenas um local de votação, que ficou na aldeia Lagoinha, que não existia. Os outros locais, então, a pessoa vai no mesmo colégio, provavelmente, assim, a gente sempre tenta manter as mesmas salas dentro dos colégios, enfim, para evitar ao máximo que a pessoa não localize ou que tenha dificuldade de localizar. Além disso, é importante esclarecer que a pessoa pode, se houver dúvida, procurar, e nós temos vários meios para isso,
conferir antes do dia o local em que ela vota. Então, quais são os meios? A pessoa pode, pelo site do TSE, ela pode também baixar o aplicativo do TSE, ele se chama E-Título. Esse aplicativo é muito importante e eu recomendo que as pessoas baixem, porque ele tem várias finalidades, como a gente vai ver em outras partes aí, eventualmente, que a gente estiver conversando. Mas, enfim, pelo E-Título aplicativo, você pode encontrar na App Store ou na Google Store, você consegue também ver não só o local de votação, mas você consegue colocar no mapa para você saber exatamente onde é, e lá tem a zona, a seção, ou seja, todas as informações necessárias para que você encontre o seu local de votação. Doutor, já que não vai haver aí a biometria, como que os eleitores podem, quais documentos que os eleitores podem utilizar para ser identificados durante o ato de votação? Sim, como eu já disse, o E-Título é um aplicativo muito interessante e esse é um dos principais meios de você se identificar, ou seja, as pessoas que já fizeram a biometria e conseguem ter o E-Título com a foto no aplicativo, podem usar simplesmente o E-Título, ou seja, o seu celular, não vai precisar levar nenhum outro documento. As pessoas que não tiverem o aplicativo ou eventualmente não tenham feito a biometria, podem usar os documentos oficiais com foto. E aí a gente cita carteira de identidade, passaporte, a CNH, que é um documento que também quase todos possuem, certificado de reservista, carteira de trabalho, enfim, esses são os principais documentos que as pessoas podem utilizar. Mas lembrando sempre que o E-Título não precisa de nenhum documento, ou seja, apenas o celular, e aí isso facilita que você não precisa ter mais uma coisa para ficar pegando ou entregando na mão de qualquer pessoa que seja. O horário do processo de votação, doutor? Então, o horário, até por conta dessas restrições, enfim, nós vamos ter que distanciar as pessoas das filas, entrar uma pessoa de cada vez no local de votação. Então, por conta disso, o Tribunal Superior Eleitoral ele aumentou em 1 hora o horário de votação. Antigamente, historicamente, sempre começou às 8 horas da manhã. Então, nessas eleições, o início da votação será às 7 horas da manhã e se estende até às 17 horas. Lembrando sempre que é importante que as pessoas não deixem para a última hora, enfim, que as pessoas tentem ir em horários diversos, enfim, para evitar aglomeração, mas as pessoas que eventualmente estiverem na fila às 17 horas, elas recebem uma senha e essa pessoa pode votar, inclusive, até depois das 17 horas, ou seja, até que aquelas pessoas que estavam na fila terminem a sua votação. Quais eleitores terão preferência no momento do voto? Então, nós temos várias pessoas com preferência, né? Enfim, isso é uma questão de organização e também uma questão de respeito. Na questão de organização, nós temos os policiais militares que estão em trabalho, então, obviamente, eles não podem ficar perdendo tempo em um lugar ali, então a gente acaba dando a preferência. E também todas as pessoas que estão trabalhando no processo eleitoral como serventuários da justiça, sejam os serventuários próprios, sejam os serventuários convocados, pela mesma razão dos policiais militares, ou seja, a gente quer que eles se desonerem o quanto antes. Além disso, por questão de respeito, nós temos os eleitores com idade maior de 60 anos, as pessoas com debilidade de locomoção, grávidas, lactantes, enfim, aquelas prioridades que a gente já está acostumado a ver, por exemplo, em fila de banco, em fila de supermercado, isso também a gente tem no horário de votação nosso. Prazo final para o registro de candidaturas e também o início da campanha eleitoral oficialmente. Então, o registro de candidaturas ele se encerra no dia 26 de setembro, certo? Então, é o último dia que os partidos têm para depositar os seus pedidos. E a partir do dia seguinte, ou seja, do dia 27 de setembro, se dá início ao período de propaganda. É importante mencionar que os registros de candidaturas serão recebidos preferencialmente por meio eletrônico, também tudo para fins de evitar a aglomeração no cartório e o contato entre as pessoas. Com relação à questão das impugnações, somente após os registros de candidatura que os partidos podem se mobilizar nesse sentido e o Ministério Público? Isso, exatamente. Uma vez feito o depósito dos pedidos de registro de candidatura, há um período em que a própria Justiça Eleitoral faz as suas próprias checagens, junto aos relatórios em cada um dos processos, enfim, cada processo desses
por partido e por eleitor gera um novo processo, ou seja, a gente processa tanto o pedido do partido como um todo e os partidos dos candidatos individualmente. Então, todos eles passam pela análise técnica dos servidores da Justiça Eleitoral e aí então se inicia o prazo para que tanto o Ministério Público quanto eventuais outros partidos ou candidatos apresentem as impugnações. Feito isso, a impugnação vem para o juiz eleitoral para que seja proferida a decisão final, ou seja, se recebe ou não a candidatura das pessoas que estão ali pleiteando. E tem um prazo para que a Justiça Eleitoral se pronuncie com relação aos pedidos de impugnação, doutor? Então, tem prazo, e agora, assim, como eu falei, são vários atos que acontecem, então depende muito disso para dizer, assim, quando que um determinado registro de candidatura será efetivamente julgado, né? Obviamente que os registros que não têm impugnação, eles são julgados muito mais rápido. Os que têm impugnação, a gente depende da manifestação do candidato impugnado, se não é o Ministério Público que impugnou, depende de parecer do Ministério Público. Então, assim, é difícil de a gente dizer quando que todos os registros estarão efetivamente julgados, né? Estamos entrevistando o doutor Cláudio Pareja, juiz titular da Vara Criminal da comarca de Sidrolândia e também juiz eleitoral. Doutor, para finalizar o nosso bate-papo, ainda existe vagas para servir como mesário, voluntário, neste processo eleitoral? Sim, com certeza. A gente está conclamando, eu já fui na rádio, enfim, e também agradeço o espaço que está sendo me concedido pelo Região News. A gente está no período de intimação, então, assim, a gente ainda não, digamos, totalizou o número de pessoas que a gente precisa. Então, as pessoas que estejam bem de saúde e que queiram ajudar a Justiça Eleitoral, a gente pede que nos procurem. Enfim, o cartório eleitoral fica aqui ao lado do fórum, mas a gente pede que, prioritariamente, as pessoas façam isso pelos telefones, né? Então, assim, a pessoa que quiser servir como mesário voluntário, ela pode procurar pelo telefone do cartório eleitoral, que seria o 3272-1904. Então, as pessoas podem ligar, se oferecer, enfim, sabendo que existem parentes, amigos que podem eventualmente estar no grupo de risco. Então, a gente pede que as pessoas que estejam bem, que não estejam em grupo de risco, eventualmente as que já tenham sido contagiadas pela doença e já tenham se curado, para que essas pessoas venham auxiliar a gente, porque, como eu disse, o mesário ele é de fundamental importância para que a gente consiga levar a cabo o processo eleitoral. Enfim, é ele que está no local de votação e é ele que garante a tranquilidade e a total autonomia e liberdade do eleitor no momento de escolher os seus representantes. Doutor Cláudio, muito obrigado pelo nosso bate-papo, desejo sucesso ao senhor, o senhor que pela primeira vez vai estar à frente da Justiça Eleitoral aqui em Sidrolândia, nesse processo que se avizinha, dia 15 de novembro, é o dia das eleições. Muito obrigado e os microfones à disposição para alguma orientação que o senhor ainda queira acrescentar, de orientar de repente o eleitor para evitar aglomeração nos locais de votação, enfim. Sim, eu mais uma vez agradeço. De fato, eu estou aqui em Sidrolândia como juiz há pouco mais de um ano e é a primeira vez que eu estou à frente da Justiça Eleitoral aqui também e já estou aí na primeira eleição, né? E peço a colaboração de todos, estarei sempre à disposição aqui por meio dos servidores da Justiça Eleitoral também para auxiliar quem quer que seja. Enfim, nós precisamos da participação de todos. O processo eleitoral ele é por essência coletivo, ou seja, ele depende da participação de todos, não só as pessoas que vão trabalhar, como a gente já falou, mas também é importante ver pelo lado do eleitor, que é o que você mencionou agora ao final, ou seja, a gente precisa que os eleitores não só exerçam o voto, mas também que colaborem de uma forma geral para a tranquilidade do processo eleitoral e também para que o dia da eleição transcorra bem. Então, a gente pede que as pessoas respeitem os distanciamentos no dia, evitem aglomeração. A eleição sempre foi um dia em que a gente sempre pediu para que as pessoas fiquem em casa. Ele é um dia em que a gente precisa que toda a estrutura da cidade ela fique mobilizada exclusivamente para garantir que as pessoas possam votar. Então, é muito importante que a pessoa preferencialmente saia de casa para votar, terminando a votação que ela volte para casa, fique na casa, é um domingo, então a gente sabe que é um dia de ficar com a família,
E é muito importante que as pessoas não fiquem na frente dos colégios, na frente dos locais de votação, evitem ficar andando pela cidade, porque vai ter polícia fiscalizando, né? A gente sempre tem a colaboração da Polícia Civil, da Polícia Militar, eventualmente da Polícia Federal. Então, assim, já tem a obrigatoriedade do distanciamento e, obviamente, a fiscalização nesse dia será ainda maior por conta das vedações, de aglomeração, por conta de boca de urna, por conta de propagandas que são proibidas no dia da eleição. Então, não pode distribuir santinho, a pessoa não pode estar com uniformes, ou seja, que caracteriza algum tipo de propaganda partidária, institucional, né? Então, a gente sempre fala na manifestação silenciosa de voto, então ninguém está impedindo que a pessoa eventualmente colhe um adesivo numa camiseta, mas se por acaso chegar uma família, todos com a mesma camiseta num local de votação, provavelmente essas pessoas serão presas, serão conduzidas por conta de crime eleitoral, e a pessoa vai ter um problema depois, que por um ato que muitas vezes nem beneficia ela diretamente, né? Então, por isso que a gente pede que as pessoas usem roupas normais, vão até o local de votação, vote e retornem para casa. Eu acho que essa que é a mensagem mais importante, né? Ou seja, a colaboração efetiva de todos aí para que a gente tenha um processo eleitoral muito tranquilo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E se vocês quiserem, em outras ocasiões, a gente pode voltar a conversar eventualmente sobre outros temas ou para repisar alguma das coisas que a gente falou hoje.